Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. Nós queremos compartilhar algum texto com os irmãos, falando sobre família. Eu posso falar um pouquinho de família, pois estou caminhando um pouquinho com a irmã Débora já há 23 anos. Com um de namoro, 24 anos juntos. Convivendo já é uma história pequena, perto do pastor Jorge Carolina, mas estamos caminhando, né, pastor? Dá para falar. Quanto exemplo que nós podemos ouvir dos mais anciãos da igreja que nos ajuda. Mas a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13, quero ler alguns versículos com os irmãos, que vai falar sobre a suprema excelência da caridade. Ou seja, o mais alto nível do amor. Quando fala de suprema excelência, está aqui um dos nossos advogados falando nisso, né? O mais alto nível, supremo. Quando se vai recorrer à Suprema Corte, ao mais alto nível. Então aqui está falando sobre o mais alto nível da caridade do amor. E Paulo traz esse texto à igreja de Coríntios, começando dizendo que ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade ou amor, seria como metal que soa como sino que tine. Ainda que tivesse dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade ou amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, disso nada aproveitaria. Aí diz assim, que o amor ou a caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. E aí eu termino dizendo, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a excelência da caridade do amor. Nós vamos falar um pouco hoje sobre alguns conflitos familiares dentro da Bíblia Sagrada, que precisa o amor estar fluindo dentro de um lar. Uma família, quando deixa o amor de lado, ela deixa de ser uma família cristã, e é simplesmente uma família. Mas se não tiver o amor exercendo dentro da família, não é mais uma família cristã, é simplesmente uma família. E quando nós falamos sobre a criação, que Deus o fez a família desde o Jardim do Éden, eu acho interessante o texto, e isso eu vinha meditando e conversando com a irmã Débora, que Deus, quando formou a mulher, lá no Gênesis, no capítulo 2, a criação da mulher, e o versículo 23, Deus diz assim: e disse Adão, esta agora é ossos dos meus ossos, e disse Adão, essa agora é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto foi tirada, foi tomada. E aí diz assim o versículo 24: portanto, deixará o varão seu pai, a sua mãe, apregar-se-á a sua esposa, e serão ambos uma só carne. Espera aí, quem foi que disse isso? Quem foi, igreja? Quem foi? Deus. Deixará o varão seu pai e sua mãe. Mas que pai e mãe? Que pai e mãe, evangelista? Se Deus o criou, Adão e Eva, e agora o próprio Deus disse, deixará o pai e a mãe. Que pai e mãe é esse? Sendo que havia só Adão e Eva. Mas Deus já estava enxergando aqui a família. Deus já estava enxergando um crescimento do que seria o Adão e Eva e a família. E a ordem de lá de trás era deixar pai e mãe,
e unir a sua esposa e ser uma só carne. Então, quando nós vemos esse mandamento, Jesus, ele lá na frente, no Novo Testamento, ele vai reforçar essa ideia, falando as mesmas palavras, que pela dureza do coração, acerca do divórcio, mas ele disse, mas no princípio não foi assim, porque Deus estabeleceu que o homem e a mulher devem ser uma só carne, e deixa pai e mãe, une a sua esposa, serão um só. Jesus estava falando isso, ensinando essa situação. E onde o Senhor quer chegar com isso? Sobre o amor na família e os conflitos familiares. Porque quando Deus deu a ordem de deixar sair de dentro, é viver vida marido e mulher, constituir uma família. E os maiores conflitos que nós vivemos e vemos na Bíblia Sagrada, porque não existe família perfeita. Deus criou a família para andar em perfeição e ser perfeita, mas não consegue, não existe família perfeita. Ou será que se você diz assim, a minha família é perfeita, mas em tudo? Interrogação. Será que não tem nenhuma coisinha que foge aos padrões? Nunca teve nenhuma discussãozinha por nada, ou um problema por nada? Então, dentro da Bíblia, nos mostra ensinamentos de famílias que serviam a Deus, mas que tinham problemas no meio da família, conflitos familiares dentro da família, que não era uma família ímpia, mas era a família, o povo de Deus. Vai mais adiante o texto, vai falar do primeiro problema familiar que teve entre dois irmãos na família que Deus criou, que foi Caim e Abel. Contenda entre irmãos, e não era na casa do vizinho, era na família de Deus. Caim e Abel, os dois com inveja, o Caim do Abel, e ali o primeiro homicídio, e aí vai prosseguindo, e problemas atrás de problemas. Nós vemos na casa de Davi, o seu filho Absalão, a crueldade entre os irmãos, de irmão com irmãs, problemas dentro de lares que tinham que buscar uma solução, porque a função de Deus foi criar a família para ser abençoada, mas a função do diabo é roubar, matar e destruir. E eu vou tentar terminar no horário aqui, passar algumas dicas para os irmãos, como resolver esses conflitos familiares que existem. Porque talvez você está pensando assim, a minha família é a pior família que existe. Não é. Ela é a sua família, a sua bênção, é o que Deus te deu. Talvez você fique olhando para a casa do irmão e da irmã, dizendo assim, nossa, aquele irmão, aquela irmã é um exemplo, os filhos são um exemplo, mas você não vive com eles. Aqui na igreja é uma coisa, dentro de casa é outra situação. E quando nós vamos falar de conflitos familiares, a Bíblia vai nos falar no livro de Provérbios, no capítulo 11, o versículo 30, eu acho interessante esse versículo, quando ela nos ensina, o livro de Provérbios capítulo 11, versículo 30, que ele diz assim para nós: o que perturba a sua casa herdará vento. Ou em outras traduções diz assim: quem causa problema na família vai colher vento. Em outra tradução diz: quem produz problema na família traz vento para ele. E infelizmente tem causadores de problema na família. Mas como solucionar isso em meio de uma família cristã? Porque é o mês da família que nós estamos aqui falando. E que bom que os irmãos nos ouvem, e que a internet pode levar essa voz a vários lugares depois a respeito dessa palavra. Então, quando nós vemos que os lares cristãos, muitos deles consagrados a Deus, tem conflitos no meio deles, porque conflito faz parte da experiência, faz parte do crescimento. É com os conflitos que nós aprendemos a amar mais e a crescer. E quando nós falamos de amor, entenda que uma pessoa, quando nasce uma criança, ela nasce amada, mas ela não nasce amando. Ela nasce amada, mas essa criança não nasce amando. Ela vai aprender o significado do amor. É o que ela vai receber, o que ela vai ser ensinada, é o que ela vai exercitar amanhã. Se ela for amada, ela vai transmitir amor. Quantas crianças que nós vemos,
Algum tempo atrás, algum vídeo circulou na internet de um garoto, aproximadamente de uns 8, 10 anos, quebrando tudo na escola, agredindo o professor, fazendo barbaridades. Certamente recebeu pouco amor e transmitiu o ódio que ela recebeu. Então nós nascemos amados, mas amor se aprende, é o dia a dia, é os conflitos que faz a gente se aperfeiçoar. Mas quando esse conflito foge do controle, já não é mais um conflito, mas é um problema. Problema ou obstáculo? Porque a diferença entre o problema e o obstáculo é que o problema, ele se torna problema quando ele não é mais o obstáculo. Por quê? Porque o obstáculo é algo que eu consigo resolver, que está ao meu alcance. Eu posso dizer um obstáculo, eu vou ultrapassá-lo, vou romper, vou fazer alguma coisa, e o problema já fugiu do meu controle, passa a ser um problema. E o maior problema é eu não lidar com o meu problema, não saber lidar com o meu problema. Essa é a maior dificuldade, quando o problema está dentro, deixou de ser um conflito, um obstáculo, e agora é um problema. E o que eu faço? Eu deixo, eu abandono, eu largo. Mas não foi a família que Deus te deu? Não foi o lar que Deus constituiu para você? Não é a bênção do Senhor que está sobre a sua família? Como resolver esses problemas, esse conflito? E eu disse que no início da mensagem que Deus deu uma ordem para Adão na formação, mas eu vejo no Gênesis capítulo 12, Deus chamando Abrão e dizendo para Abrão: Abrão, sai da tua terra e sai da tua parentela. Sai da sua terra e sai da sua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu abro um parênteses aqui, deixa eu falar algo para os irmãos. Eu vivo em um terreno onde tem a casa do meu sogro e nós vivemos em outra casa no mesmo terreno. Vivo com família dentro do quintal. Mas eu casei e entendi que eu casei com a irmã Débora, não foi com a mãe dela. E ela casou comigo, não foi com meu pai. Então, mesmo morando dentro de um lar ou de um quintal onde se mora pai e mãe, tem que entender que o propósito é deixar a casa do pai e da mãe, se unir ao esposo ou à esposa ao marido, uma só carne. Não é abandonar os pais, mas é entender, saber viver dentro daquele lar com a função de família, marido e mulher, para que não haja conflitos, para que não haja problemas. Se a mulher quiser cuidar dos pais e viver dentro da casa dos pais, me permita falar isso, que não case, que fique dentro da casa dos pais dia e noite cuidando dos pais, até que possa um dia estar. Mas se casou, a prioridade é a família, a prioridade é o seu lar, a prioridade é a sua casa. Salvo exceção, se o pai e a mãe necessita de um auxílio, de um socorro numa enfermidade, que cuide do pai, que cuide da mãe, porque é mandamento da Bíblia que nós temos que cuidar da nossa casa primeiro. E eu deixei um trabalho na cidade de Cândido Mota para vir cuidar da minha sogra junto com a irmã Débora. Entreguei a igreja e vim cuidar dela, que teve câncer, mas curou, foi sarada, segue a vida. Eu sigo com a minha esposa. Assim é a vida. Mas infelizmente muitos conflitos tem, porque a mulher e o homem não entendem. Isso não é só para a irmã não, para o homem também, que tem que deixar um pouco a casa do pai e da mãe. Isso deixar não é abandonar, mas quando eu falo deixar, não levar os problemas da família dentro, homem e mulher, para dentro da casa do pai e da mãe. Afinal eles já criaram nós, ele nos casou e agora nós temos que viver a nossa vida. Senão o conflito que está ali dentro, que às vezes tem entre eu e minha esposa, ele vai enraizando para os lados. Daqui a pouco está dentro da casa da mãe, do pai, do sogro, da sogra, vai para a casa do tio, vai para a casa do avô, aí vai viajando, né? A internet vai levando, vai levando, vai levando, vai levando, vai levando. Quando pensa que não, a família que Deus criou, você marido, está mal falada para todo lugar do Brasil, porque você não vigiou. Então o propósito de família que Deus fez, entender. E eu disse até para Débora, talvez não vão deixar eu falar nunca mais da Almanara,
porque eu quero falar algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Mas família é isso, irmão. Eu casei com a irmã Débora, eu vou cuidar da irmã Débora vai cuidar de mim. E vamos honrar o pai e mãe dela. Os meus já partiram, mas estavam sendo honrados. Mas eu tenho a minha prioridade, a minha casa, a minha família. E deixar pai e mãe, Deus falou para Abraão aqui, ó, sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para as cidades que eu te mostrarei. O que o Abraão fez? Seguiu à risca o que Deus falou, foi isso? Não. A Bíblia diz que ele pegou tudo que tinha os seus servos, a sua mulher Sarai, pegou o seu pai, lá em Atos 7, na morte de Estevão, vai falar sobre o Terá que foi morto lá, que ele caminhou junto. Pegou o Ló, o sobrinho, um monte de gente da família e levou junto. Qual era o resultado disso? O que se podia esperar disso? Conflito. Primeiro conflito entre Ló e Abraão, os dois começou por causa dos gados e dos campos, ao ponto de Abraão chegar e entender, dizendo assim: espera um pouquinho, não haja contenda, conflito entre mim e você, nós somos irmãos, nós não podemos viver em pé de guerra, não dá para viver em pé de guerra em família, não dá para viver, tem hora que tem que se escolher. Você quer viver melhor? É a sua escolha. O que você tem que fazer? Às vezes tem que ter renúncias. Aí ele disse: não haja contenda entre mim e você, que são os irmãos, escolhe onde você quer ir. Escolhe, Ló. Ele disse: para a esquerda eu vou para a direita eu vou para a esquerda, e a história vocês conhecem. Começou a interromper o ministério na vida de Abraão, porque quando Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra, teve que o Abraão ir lá interceder, atrapalhar, reter o tempo, que era para deslanchar mais rápido, mas estava retido. Por causa de quem? Que ele levou. Ninguém mandou ele levar o Ló. Deus disse: sai da casa do teu pai, da casa da tua mãe, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Só abrir um parênteses. Um certo dia Jesus viu uma grande multidão, e eles queriam seguir a Jesus, e Jesus chamou, e foi Jesus que falou, não sou eu que estou dizendo. Chegaram alguém e disse para Jesus: deixa eu sepultar o meu pai, ou seja, deixa eu cuidar dele até morrer. Jesus diz assim: deixa os mortos sepultar os mortos, você vem e me segue. Abandonar não, mas entender o propósito que Deus me deu da minha família, para mim cuidar dela, do meu ministério, da minha casa. Não posso errar duas vezes. Chamada, entenda que a chamada ministerial, e a gente vê muito conflito em lares cristãos e de obreiros, de mulheres que não querem acompanhar esposo, que não quer acompanhar o marido na vida ministerial por causa da mãe e por causa do pai. E isso não pode acontecer, porque o ministério, a chamada foi para o Abraão. Deus disse para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela. Não disse: vai você, teu pai, a tua família. E aí a pessoa, ou vice-versa, o marido também tem esse caso, diz: não, eu tenho que ficar cuidando do pai e da mãe. Calma. Se Deus te chamou, se Deus está colocando algo na sua vida, se Deus está direcionando algo para você, Ele cuida dos seus, Ele cuida da sua família, Ele cuida de você. E hoje está tão fácil, meu irmão. Nós vemos aí o nosso pastor José Diniz, que saiu daqui, está lá do outro lado do Nordeste, 3h30 de voo. Estive lá há algum tempo atrás, 3h30. Dá para dizer para a mãe: põe o frango para cozinhar aí, que eu estou indo almoçar, e chega lá e dá tempo de almoçar. Está muito fácil, evangelista Douglas. Mas as pessoas insistem hoje em abandonar a chamada, abandonar ministério, abandonar a igreja, por causa de família. Mesma situação para filhos casados. Uma vez que é solteiro e está dentro do seu lar, ainda é responsabilidade sua. Mas casou, ele que cuide da vida dele, ele que cuide da família dele que Deus o deu. Agora a responsabilidade é sua de cuidar da sua família, e não parar o ministério que Deus deu para você, não parar o ministério que Deus te chamou. Entenda isso. Ajude teu esposo, ajude a tua esposa. Pastor Elias sempre diz nas reuniões de obreiro, de ministro, que acontece, dizendo: é melhor você estar seguindo seu esposo na igreja, ele sendo um obreiro, servo de Deus, pastoreando, exercendo a função pastoral, do que ele estar na beira de um bar, você buscar ele bêbado, desviado nos caminhos do Senhor.
É melhor tua esposa estar na casa do Senhor cantando, louvando a Deus, glorificando ao Senhor, exercendo o ministério do louvor, do que estar num bordel, na prostituição, dançando e cantando para o mundo. Então apoie a sua família e entenda que Deus uniu homem e mulher para ser uma só carne, um depender do outro. Suporte familiar, suporte familiar. Não queira parar o ministério do teu marido, não queira parar o ministério da tua esposa, mas entenda que a chamada que Deus fez, você tem que seguir, é opção. E se seguir, deixa o pai, deixa a mãe, deixa a família, não abandona não, mas deixa, e vai fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que ele leva, tem um conflito lá dos dois, mais para frente, a história vai nos falar desse mesmo Abraão que recebe uma promessa de Deus, dizendo para Abraão: você vai ser abençoado, a sua descendência será uma bênção. Estava falando de Jesus, que todas as famílias da terra seriam abençoadas, mas diz: vai ser uma bênção a tua família, Abraão. O tempo passa, e a promessa não se cumpre na vida dele, e ele caminhando, até lá na frente, a Sara olhar e dizendo assim: vamos apressar a situação, e a história entra a Agar. E quando a Agar entra, e quando Deus disse: serão ambos uma só carne, não era marido com 2, 3, 4 mulheres. Isso se desenrolou no decorrer da história, mas o princípio, Deus fez o homem para ser esposo, marido de uma só mulher. Mulher para ser mulher de um só homem, casados. A Sara pega Agar, diz para Abraão: deita com ela, tem um filho. Quando problemas dentro de lares que serviam a Deus, Abraão na direção de Deus, mas com problema dentro de casa. Quando a Agar está grávida, ainda na gravidez dela, a Sara vai lá e oprime ela. Não respeitou nem a gravidez daquela que ela colocou. O problema foi ela que trouxe dentro de casa. Ela colocou o problema dentro de casa. Agora ela pega, oprime a Agar. A Agar sai e vai embora. Abandona o lar, abandona tudo, vai embora. Não pediu para estar ali. Entrou, mas foi embora. Aí quando ela está fugindo, porque quem está fugindo não tem destino, não sabe nem para onde vai, nem de onde veio. O anjo encontra ela junto do poço, fala: de onde tu vem, de onde tu vai? Ela fala: não sei. Resposta dela, né? Estou fugindo da face da minha senhora. Diz: volta lá, se humilha debaixo da mão da tua senhora, porque o Senhor vai te abençoar também. Como o Senhor dizendo: você não pediu para entrar nessa situação, então vou te abençoar. Por causa de Abraão, vou abençoar a tua vida também. A história diz que nasce o menino Ismael. O Ismael nasceu, o tempo passa, Deus chama Abraão, fala com ele novamente, diz para ele andar na minha presença e ser de perfeito. E lá na frente, Deus resolve agraciar a irmã Sara e dá um filho para ela. Quando ela é engravida do Isaac, aí eu vejo o outro lado da Agar agora, meio que beiçuda. Agora o ciúme dentro da casa, conflito dentro da família que servia a Deus, que estava indo para uma terra prometida, mas problema dentro de casa. Agora a Agar, ela começa a ficar ciumada. A Sara tem um filho, e o texto vai nos falar que a Sara chega e fala para Abraão assim: não tenha essa mulher Agar, o filho dela Ismael, não tenha direito da primogenitura, da bênção, como tem o nosso filho Isaac. Porque diz o texto que o Ismael zombava do Isaac. Dá a entender que parece, que eu não sei a idade exata do Ismael, mas dá a entender que parece, eu estou dizendo, que o Ismael fala assim: pode nascer, mas o primogênito sou eu que tenho o direito da bênção. Ficou zombando, conflito já entre os irmãos. Aí o Senhor permite e ela vai embora. Deus abençoa a vida de Agar, abençoa a vida de Ismael. O Isaac cresce, o Isaac casa, e eu vejo aqui um ciclo de repetição dentro da casa, do lar, da família,
que esse ciclo vai se encerrar lá na frente, onde nós vamos terminar a mensagem, através do amor que nós vemos a palavra de Deus. Porque lá se começa em Abraão, já está em Isaac casado com Rebeca. A Rebeca é engravida, e a Bíblia diz que dentro do ventre dela já havia luta ali. Os meninos já estavam desde o ventre lutando. E como a Bíblia diz para mim no livro de Jeremias, que Deus conhece nós, ainda que formasse no ventre da sua mãe, o Senhor disse: eu te conheço. E eu acredito que Deus já conhecia o coração de Esaú e de Jacó. Já sabia os dois que estavam ali dentro do ventre. Disse: olha, ela foi perguntar para Deus: o que está acontecendo dentro de mim? A guerra dentro da barriga da Rebeca. Ela perguntou, o Senhor disse: olha, aí tem dois povos, duas nações, o maior servirá ao menor. A Bíblia fala que quando vai nascendo o primeiro Esaú, um menino ruivo, cheio de cabelo peludinho, daqui a pouco o Jacó vem agarrado no seu calcanhar, segurando o calcanhar dele. Parece que como que dizendo assim, puxando, dizendo assim: eu que vou primeiro. Mas o Esaú nasceu. O Esaú nasceu. E aí vem outro conflito familiar comum de se existir em lares cristãos, e mesmo que não seja cristão. É quando uma família tem mais de um filho, e a mãe passa a amar mais um do que o outro, ou o pai amar mais um do que o outro. Dá privilégios mais para A do que para B. E isso entra um conflito e se torna um grande problema futuramente. Porque a Bíblia vai falar que quando nascem os meninos, o Isaac ama a Esaú, mas a Rebeca ama Jacó. E esse amor, parece que eu vejo conflito entre irmãos. O Esaú vai para o campo, vai caçar, vai trazer caça para o seu pai. O Jacó está em casa cuidando da casa. Um menino doméstico, que ajudava muito a sua mãe. Aí um dia, o Esaú vem do campo cansado e parece... Irmão, não está escrito na Bíblia. E parece que eu vivo isso, vendo, porque eu sou mais novo de uma família de 8. E eu sei o que é viver privilégio de família. Eu tive 7 irmãos antes de mim. Então eu posso falar do que eu vivi. Eu fui a rapa da panela, o último que saiu lá. Então o privilégio dá a entender, parece que eu vejo o Esaú limpando a casa, e eu limpei casa muitas vezes, meu irmão. Enquanto irmãos meus passeavam e faziam outra situação, eu estava usando aquela enceradeira que colocava na barriga para lustrar o vermelhão do chão para minha mãe. Arear a panela, limpar a casa, e não era problema nenhum fazer aquilo. Mas eu ficava irritado quando os meus irmãos saíam. Minha mãe disse: não, você vai ficar limpando a casa. E aquilo muitas vezes me dava angústia no coração. Não era crente, minha família não era uma família cristã. E eu ficava com raiva. E me dava vontade de bater nos meus irmãos que saíram. Me dava vontade. Mas eu não podia, porque era o menor, senão eu apanhava. Então conflito nos lares, por causa de pai e de mãe que privilegia um ou outro. E até usa palavras, e pasme, no meio de igreja, de cristão, de maldição para os filhos. Quantos que já não falou dizendo: meu filho é uma bênção, mas você parece um demônio, você é uma tribulação, aprenda isso com o seu irmão, seja exemplo como a sua irmã. Você está errado, meu irmão. Você está causando conflito dentro da tua casa e da tua família. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, bênçãos de Deus, e que nós temos que cuidar de igual para igual, mesmo que um dê mais trabalho do que o outro, ser igual. Ao ponto de o Esaú chegar cansado, e Jacó conhecia bem o seu irmão, era gêmeos. E eu acho que Jacó fez aquele guisado, irmão, do jeitinho que Esaú gostava. Ele falou: meu irmão gosta disso, é hoje que eu vou ganhar a primogenitura dele. Fez o guisado gostoso, cheiroso, que eu estou falando. Parece que eu vejo o Esaú chegando do campo, o cheiro já está longe. Aquele cheiro de churrasco gostoso. Longe se sente o cheiro. O Esaú chega e diz: o que está acontecendo? Estou fazendo uma comida. Fazendo o que? Um guisado gostoso. Dá um pouco. Ele falou: não, senhor, não dá não. Nós vamos negociar. Que negócio você quer fazer? Eu quero o direito de você, eu sair grudado no seu calcanhar para mim sair primeiro. Eu quero ser o primeiro. Me dá a primogenitura. Para que me serve isso? E vende, despreza. E entregou a primogenitura. Aí chega um tempo que Deus resolve agir.
Porque Deus sempre está disposto a consertar a nossa casa, nosso lar, a nossa família. É nós que não damos espaço para Deus. É a mesma igreja que Jesus falou assim, e que Paulo escreve dizendo assim, que vós, marido, deveis amar a vossa mulher como Cristo amou a igreja, entregando a vida por ela. Essas mesmas igrejas que Jesus amou, porque quando fala amor aqui, fala de graça, do favor imerecido. Mas essas mesmas igrejas que foi amada, na carta dos Apocalipse, nas 7 cartas lá, a maioria foi odiada. E algumas ele disse, eu estou até na porta batendo, e você não deixou entrar. Então esse amor se conquista e se constrói, mas ali tinha uma raiz de amargura no coração. E essa raiz de amargura estava no coração daquele jovem, e ficou, meu irmão. E quantos lares e famílias que me ouvem, que alguém está com raiz de amargura guardada dentro do coração. Você suporta, mas não tolera viver junto. Suporta. Se pudesse, não viveria mais junto. E só vai vencer exercitando o amor. Sem amor você não vai conseguir vencer, e sua família não vai ser abençoada. Precisa exercitar o amor. O problema continua com um ciclo de repetição. Quando Isaac vai abençoar o filho mais novo, dá a bênção sobre ele. Agora eu vejo a mãe enganando o pai. A mentira dentro do lar, a mentira dentro da família. Quantas mães têm filhos hoje que já não tem mais, assassinados, desviados, aprisionados, porque muitas vezes escondeu o erro dos filhos do pai, e vice-versa. Porque na hora que errou, sentar, conversar, resolver, mas não encobrir o erro. E a Bíblia diz que quando Isaac quis abençoar o Esaú, a mãe Rebeca ouviu e disse, Jacó, vem cá meu filho, o teu pai vai dar a bênção para o teu irmão, vamos enganar ele. E a história diz que foi enganado o Isaac, ele não podia enxergar. Aí a Rebeca vestiu ele com as vestes de Esaú, colocou os pelos do carneiro na mão do menino, porque o Esaú era cabeludo. Disse, vai lá no teu pai, fez o prato que o pai queria comer, que ela é a mulher que sabe o que o marido gosta. Porque, irmão, não tem coisa melhor do que a mulher fazer aquele prato que nós gostamos. Você quer agradar o seu marido? De vez em quando, faça o prato predileto dele, faça o que ele gosta, faz uma surpresinha para ele. Diz aqui, quando ele chegar no portão já vai saber que é aquele prato predileto que ele gosta, e fica feliz. Aí vai lá e faz o prato para o seu pai. E aí o Jacó vem, o Esaú vai para o campo caçar para fazer o prato para o Isaac abençoar ele. Mas a mãe, com a mentira, faz o prato e diz, entra lá Jacó. O Jacó entra, e o Isaac está velho, não enxerga muito, mas não é surdo. Quando ele entra, o Isaac pergunta, quem és tu, meu filho, para que eu possa te abençoar? Aí o Jacó, cheio da mentira, o suplantador, o mentiroso, chega e diz assim, eu sou o teu primogênito, o teu filho, o Esaú, sendo ele Jacó. O Isaac diz, se achegue para cá. Olha só, irmão, eu não estou falando de famílias que não serviam a Deus, não. Estou falando de conflitos dentro da família que servia ao Senhor. O Jacó chega e diz assim, sou eu teu primogênito. Ele diz, olha, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos e a roupa é de Esaú. E olha a conversa de quem está na mentira. Quando Isaac perguntou, quem és tu, filho meu? E como que foi que isso aconteceu tão rápido de você trazer esse prato? Observe o que o texto diz. Que o Jacó diz assim, o teu Deus, ele não falou meu Deus, se o teu Deus preparou para mim. Quantos filhos que estão me ouvindo que falam assim, o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai, não consegue mais dizer o meu Deus, porque o Deus dele não tinha preparado aquilo dali. Deus não destrói uma família para abençoar a outra, não, meu irmão. Eu vinha vindo agora com a minha esposa, com a irmã Débora, ela dizendo de uma situação de um casamento de uma pessoa que vai casar, e que o homem deixou a mulher, abandonou o lar, abandonou os filhos, e vai casar com uma moça, e ela disse para mim assim, Deus preparou tudo para eles. Eu falei, não foi Deus não, vamos parar, não foi Deus. Deus não destrói um lar para abençoar o outro. Você que está me ouvindo aí, achando que está vivendo bem, cobiçando o marido da outra, vivendo com outro, está errado. Está errado.
Deus me deu a minha esposa para viver com ela até os fins dos dias e amá-la, suportando-vos, perdoando-vos uns aos outros, porque eu tenho que perdoar todo dia, ela me perdoar todos os dias para viver. Aí ele pergunta: qual é o teu nome, para que eu te abençoe? Ele diz: o meu nome é Esaú, sendo ele Jacó. A história continua, o ciclo vai rodando. Aí chega um momento que o Esaú chega. Quando o Esaú chega, ele diz: meu pai, eu cheguei. E ele, todo tremo, diz: quem és tu, meu filho? Ele diz: eu sou Esaú, teu primo. Ele disse: meu irmão, meu filho, o teu irmão veio com sutileza, levou a tua bênção, não dá para fazer mais nada. Resumindo a história, a ira toma conta no coração de Esaú, 2 irmãos, e agora ele diz: enquanto eu não matar Jacó, eu não vou sossegar. Não, onde estava esse problema, evangelista Ari? Na família do vizinho? Dentro do lar que servia ao Senhor. Dentro de casa, problemas que não era para existir, porque eles estavam debaixo de uma promessa de Deus, e a promessa de Deus para nós é que a nossa família será abençoada. A promessa de Deus para a nossa vida é que a minha casa será abençoada, que meu lar será abençoado, ao ponto de lá na frente a Rebeca pagar um preço muito caro. Qual o preço? Nunca mais viu a face de Jacó, do seu filho. Chama ele e: Jacó, vai embora, vai para a casa do teu tio Labão, procura uma menina lá, casa com ela crente, que profere a mesma fé que você. Porque você, mulher que tem marido não crente, a Bíblia diz: não o deixe, viu? Mas com sabedoria calada ganha ele para Jesus. Não fica forçando a barra não. Sabedoria calada, com testemunho. Porque tem mulher que aceita Jesus, vem para a igreja, ela se converte com a salvação individual, e ela quer porque quer que o marido se converta, a salvação individual. O casamento continua, meu querido, continua o casamento. O lar não era, os dois não era cristão, um se converteu, continua marido e mulher. Você só está servindo a Jesus, mas o casamento é o mesmo. Aí a mulher disse: agora eu vou te largar porque você não quer casar comigo. Não, a Bíblia não fala isso não. Mulher não tem, que tem marido não crente, não a deixe, não o deixe, mas viva com ele com entendimento. Porque tem 100 palavras, você ganha ele, mas não força a barra não. E aí a Rebeca não vê mais o menino vai embora. Aí o Jacó sai. Mas eu vejo uma situação que a Bíblia não fala, mas me dá a entender que quando Jacó ficou sabendo que o irmão queria matar ele estremeceu. E aí começa uma pequena mudança do círculo, porque a ordem para Jacó é: vai e casa com uma menina da sua parentela. E ele vai. E no caminho que ele vai, diz a história que ele chega cansado num certo momento e vai deitar. Qual será que foi a oração de Jacó antes daquela noite, evangelista? O que será que Jacó orou naquela noite? Eu não sei. Mas eu acredito que Jacó disse: Senhor, eu enganei meu irmão, eu andei errado até agora, eu fiz tudo errado na minha vida, eu não deveria ter feito aquilo. Porque para Deus colocar uma escada do céu na terra, irmão, e anjo subir, descer e falar com ele, teve uma oração de quebrantamento ali, sim ou não? Teve uma oração de humilhação ali, meu irmão. Como foi eu não sei, mas Deus apareceu para ele e fez uma promessa: diz: a terra que você está eu vou te dar. E disse: o Senhor me levar e me trazer em paz e me abençoar, aqui eu vou edificar um altar para o Senhor, naquele lugar. E ele foi, irmão, debaixo da obediência. Chegou lá, encontrou a Raquel, se apaixonou por Raquel. Chegou na casa do seu tio disse que futuramente seria o seu sogro. Disse: trabalha 7 anos, ele trabalhou. E aí continua o problema dentro da família. O Labão vai lá no dia do casamento, em vez de dar a Raquel, quem acorda lá do lado dele? Leia. Aí ele olha: mentira, o sogro enganou o genro. Aí ele olhou e disse: eu não trabalhei por Raquel, porque tá Leia? Disse: trabalha mais 7 anos. Disse: vou trabalhar. Trabalhou, casou com a Raquel. Aí lá dentro, lá na frente, o Jacó começa a ser abençoado, e Labão começa a ficar enciumado, até o dia em que a Leia começa a dar filho para Jacó, mas a Raquel não podia dar filho. Aí deu problema, irmão. Começou o conflito das duas, briga de novo, contenda de novo. Lá na frente vai falar que as duas
chegaram ao ponto de negociar uma noite de prazer com Jacó. As duas irmãs, né, chegou ao ponto de negociar uma noite de prazer com Jacó. Quando o filho da Léia foi ao campo e ele volta com algumas frutas ali. Deixa eu procurar aqui para falar para os irmãos certinho o nome dela. Alguém falou aí? Glória a Deus. E quando ele vai chegando, ela fica desejando como aquele fruto. E ela diz que queria porque queria o fruto, a Raquel. A Léia fala assim: você já levou meu marido, agora você também quer os frutos que meu filho trouxe? Eu já acho para vocês, continuar a história. Ela diz: me dá para mim. E ela entregou os frutos ali e negociou. Aí quando o Jacó chega, a Raquel fala, a Léia diz: ó, eu comprei essa noite contigo. Problemas atrás de problemas, irmão. Até que a Raquel engravida. E quando a Raquel engravidou, quando a Raquel está grávida e nasce o menino por nome de José, é mandrágulas. É Gênesis capítulo 30 e versículo 14. Eu vou ler para os irmãos entenderem o que eu falei. E foi Rubens nos dias da cega do trigo e achou mandrágulas no campo e trouxe a Léia sua mãe. Então disse Raquel a Léia: ora, dar-me das mandrágulas do teu filho? E ela disse: já é pouco que haja tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágulas do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará comigo esta noite pelas mandrágulas do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágulas do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Olha a situação de um lar, onde era Deus está reinando ali, irmão. Olha os problemas dentro das famílias, os conflitos. Aí nasce José, e a Bíblia diz que José agora é odiado pelos seus irmãos, ao ponto de ser vendido pelos irmãos. A história vocês conhecem, que os irmãos invejavam José, tinha raiva de José, mas Deus era com José. E José vai encerrar esse ciclo dentro dessa família. José tinha tudo, irmão, para guardar ódio no coração, para a mágoa estar dentro do coração dele. Rasgar as suas vestes que o pai deu, jogar dentro de uma cisterna, o venderam para o Egito. Lá dentro, Deus do Egito foi para um cárcere, para uma prisão. Certo que Deus estava com ele em todas as situações. Revela sonhos, Deus dá revelação. Ao tempo certo Deus exalta ele, coloca como governador. E a Bíblia vai falar no capítulo 45 do Gênesis, que esse ciclo de ódio iria terminar dentro dessa família, quando José está como governador. E eu leio que então José não se podia conter diante dos seus irmãos. Capítulo 45 de Gênesis. Mandou que todos saíssem de dentro do palácio da casa, e levantou a sua voz e chorou de maneira que os egípcios ouviam, e até a casa de Faraó o choro de José. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Os irmãos que um dia o venderam, que fez sofrer, que humilhou ele. E José disse: vive meu pai? E não puderam responder aos irmãos. Mas a Bíblia diz que no capítulo 45, versículo 5, que José disse: não entristeçais, nem pense os vossos olhos, que vocês me venderam para cá, porque vocês quiseram, mas Deus me conservou em vida, e me enviou diante de vocês, para cuidar de vocês. E a Bíblia vai falar que, no versículo de número 15, e beijou
todos os seus irmãos e chorou sobre eles. José abraçou a cada um, amou os seus irmãos, beijou cada um deles, encerrando aquele ciclo de ódio que havia dentro da família. Aprenda a perdoar, aprenda a exercer o amor, porque ainda que você falasse língua de anjos, pode profetizar, pode pregar o que quiser, pode cantar, fazer fogo cair do céu, pode fazer caridade, distribuir fortuna, renda, marmita, cesta básica, você pode fazer o que você quiser, mas a Bíblia diz que se você não tiver amor, você é como metal, como sino vazio, só faz barulho, mas não tem amor dentro do seu coração. O ciclo tem que acabar na tua casa e na tua família, e eu tenho que colocar o ponto final. É você que tem que pôr o ponto final, liberando o perdão e trazendo o amor dentro de casa. Não importa o que fizeram, aprenda a perdoar, porque diz que a excelência do amor é sofredor. Amar sofre, irmão. Quem ama sofre. O amor traz benignidade, caridade, não é invejoso. E eu vou terminar falando algumas dicas, não dá para falar tudo, mas que você pode exercitar no dia a dia, na sua casa, na sua família. Se você não trouxe a anotação, depois você reveja o vídeo, anote. Mas dicas infalíveis para você solucionar alguns problemas. Primeiro, saiba ouvir. Quem responde antes de ouvir, Provérbios 18:13, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha, diz a Bíblia. Aprenda a ouvir para resolver os problemas. Segundo, não interrompa quando a outra pessoa estiver falando. Quando alguém estiver falando, respeite e ouça, escute. Terceiro, Provérbios 29:20, deixa eu ler isso com os irmãos. Escolha a melhor hora para você poder falar. Escolha a melhor hora para você poder falar. Provérbios 29:20. Tenho visto um homem precipitado em suas palavras. E a Bíblia diz: maior a esperança do tolo do que para ele. Então, escolha a melhor hora para falar, irmão. Não é porque nós estamos, ou você está certo, que você quer fazer engolir goela abaixo aquele momento. Tem hora que não é o momento certo para falar. Deus vai preparar o melhor momento para falar, porque o conflito pode virar um grande problema. Então escolha a melhor hora para você falar. Quarto, não resolva nada enquanto estiver de cabeça quente. Provérbios 14:30 diz que o ânimo sereno é vida para o corpo. O ânimo sereno é vida para o corpo. Não faça nada de cabeça quente, porque é na hora das discussões, dos problemas dentro da casa, é que surgem aquelas palavras que o vento leva, como aquela história que o pastor diz, conta da pedrinha que vai pulando no rio e que afunda e ninguém vê, e quando ela afunda ela vai lá embaixo no buraco. Só jogar as pedras, mas não sabe o que fala. Aí quando foge da aparência, porque a pedra some, ela vai lá para o buraco. Quando entra no buraco, é o buraco da casa, o buraco do lar, da faculdade, da pessoa sozinha, porque recebeu na hora do nervoso aquelas palavras. Então, aprenda a resolver as coisas de cabeça fria. Não tente resolver na hora os conflitos. Defina qual é o problema. O quinto, porque a maior falta de capacidade do homem é saber qual é o problema. Defina qual é o problema para tentar resolver. Sexto, pense como resolver. Provérbios 15:18 diz que o homem inancudo suscita contenda, mas o longânimo apazigua a luta. Pense como resolver o problema. Não se desespere.
Tem solução, meu irmão. Tem solução para a tua casa, para a tua família. Pense como resolver o problema. Reconheça, sétimo, quando estiver errado. Porque isso é virtude, a gente reconhecer os nossos erros. Peça perdão. Retroceda. Não se põe o sol sobre a sua ira. Resolva os problemas da família, de casa, no lar. Alguém tem que ceder, sofrer o dano. Se os dois for positivo, dá choque e explode. Mas eu tenho que aprender a resolver. Oitavo, e vou terminar. Não jogue as coisas na cara das outras pessoas. Perdoou, acabou, irmão, esquece. Se você perdoou, não lembre mais. Porque tem hora que na discussão calorada ali do momento, a pessoa começa a lembrar das coisas passadas e começa a jogar na cara do outro. E nunca vai resolver. O ódio suscita ira. Dois irmãos que brigaram no campo, porque uma história, porque encontraram uma cobra no meio do caminho, e um diz é jararaca, o outro é cascavel. É jararaca, é cascavel, e o pau quebrou, porque diziam que era jararaca, o outro cascavel. Levaram para o pastor para reconciliar, pediram perdão. Por que vocês brigaram, irmão? Por causa da cobra. Eu disse que era jararaca, ele disse que era cascavel. Nós não vigiou, nós brigamos. Agredi ele, me agrediu, peça perdão. Pediu perdão, se abraçou, chorou. Quando chegou lá na porta, um olhou para o outro, disse era jararaca, o outro era cascavel. O problema continua. Pediu perdão, momento calorado da discussão, do problema. Esquece o que passou. Não fica jogando na cara das pessoas. Exercite o perdão. E acima de tudo, ore, faça a oração. Que Deus te abençoe e que você viva o amor. E entenda, não há família com perfeição e perfeita, mas existe um Deus que constituiu a família para abençoar e fazer da minha casa, da sua casa, um lar abençoado. Deus abençoe os irmãos.